Hoje vamos ver aqui a incrível evolução dos jogos de luta, desde o seu primeiro game, entender o surgimento, como a história foi criada e chegando até os games atuais nos dias de hoje. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, tudo começou em 1970, quando os filmes de artes marciais e os animes de pancadaria começaram a fazer sucesso pelo mundo todo. A gente pode citar aqui, por exemplo, o filme Game of the Dead do Bruce Lee ou então o mangá The Street Fighter, que vocês já devem ter sacado quem ele inspirou, né? Mas o grande foco aqui é que a porradaria estava em alta, e de olho nisso, a SEGA foi lá e criou em 1976 o primeiro jogo de luta que se tem notícia, que é o Heavyweight Champ de arcade. Esse jogo era bem básico e consistia simplesmente em uma máquina de arcade com controles de luva, onde dois jogadores poderiam dar socos virtuais um no outro ali, sem apanhar dos pais. Ele pode parecer meio bobinho e visualmente feio para os dias de hoje, mas na época foi um verdadeiro sucesso de vendas, o que fez com que várias desenvolvedoras arriscassem parte do seu capital fazendo também novos jogos nesse estilo, o que resultou no surgimento de jogos como Warrior de 1979, o clássico boxing de Atari, que também saiu em 1980. E o tão querido Punch-Out de Nintendinho, que saiu ali em meados de 84. Todos esses jogos, exceto o Warrior, era voltado pro boxe, mas apesar de serem bons jogos, o ritmo e a jogabilidade deles eram muito diferentes do que a gente tá acostumado nos dias atuais. O jogo que é provavelmente o responsável por moldar os games de luta para um formato mais inovador e moderno é o Karate Champ, que saiu em 84 em formato de arcade no Japão. Esse jogo já abandonava a fixação dos jogos de luta pelo boxe e apresentava uma disputa de karatê, onde dois oponentes se enfrentavam frente a frente no maior estilo Karate Kid, com até 24 movimentos possíveis. O ritmo do jogo era um pouco parado, mas tanto a posição dos personagens na tela como as mecânicas de jogabilidade serviram como base para todos os jogos de luta que vieram em seguida, sendo ele amplamente aclamado como um dos jogos mais influentes da história dos videogames. Dando seguimento na nossa linha do tempo, o próximo jogo que revolucionou o gênero de luta foi o Air Kung Fu da Konami, um jogo lançado em 84 também, inspirado pelos filmes do Bruce Lee, que tinha um ritmo de luta muito mais frenético do que a gente estava acostumado naquele tempo. Para fazer esse game aqui, a Konami basicamente pegou todas as ideias boas do Karate Champ e tornou ela um pouco mais descoladas. Para começar, a temática do jogo não é a de um torneio de karatê simples, mas sim de uma história de fantasia bem maluca lá Rodigliano. Isso tornou os cenários do jogo bem diferentes e atrativos, e os inimigos também são bem variados e usam vários estilos de lutas diferentes para atacar o jogador. Além disso, a jogabilidade também é muito mais rápida e responsiva, o que lembra muito os jogos modernos, e outra grande novidade foi a introdução de uma barra de vida do personagem, o que acabou virando um padrão nos jogos de luta que vieram em seguida. A partir daqui, os jogos de luta já começaram a ficar muito populares, com um monte de títulos parecidos sendo lançados e até com a criação de um subgênero de luta chamado de Beaten Up, que é o famoso briga de rua, que ficou conhecido com o lançamento do jogo Kung Fu Master em 84. Esse subgênero cresceu muito e até o final da década de 80, os Beaten Ups como Final Fight lentamente sufocavam os jogos de luta 1 contra 1, mas curiosamente, um dos responsáveis pelo ressurgimento do modelo mais clássico foi o mesmo cara que projetou o Kung Fu Master, o Takashi Nishiyama. Esse cara simplesmente inventou o primeiro Street Fighter, galera, que foi lançado em 1987. E apesar dele ter sido só um sucesso moderado e muito esquecido pelo público em geral, esse primeiro jogo introduziu muita coisa nova no mundo dos games, como as técnicas de bloqueio e os golpes especiais secretos. Uma técnica muito inteligente que fazia a criançada gastar horas nas máquinas só procurando os novos golpes secretos aí que todo mundo curtia.
Street Fighter 1 não foi aquele grande sucesso, mas a Capcom ainda decidiu apostar na ideia de uma continuação por causa da crescente demanda dos fãs por jogos de luta, e também porque o Final Fight tinha vendido muito bem nos Estados Unidos, então eles queriam expandir mais o seu catálogo de games de luta. Para isso, eles arrancaram o Takashi Nishiyama e colocaram uma galera nova para trabalhar na continuação de Street Fighter, e querendo ou não, isso acabou dando muito certo. A Capcom investiu uma grana pesada nesse jogo aqui, e com os recursos e o tempo necessário, os gênios por trás da empresa desenvolveram aquele que é até hoje o jogo de luta mais importante já lançado, o Street Fighter 2 The World Warrior. É sério, galera, não existe elogios suficientes para descrever como esse jogo foi lendário. Ele era o jogo mais bonito, responsivo e frenético de luta já feito até aquele momento. E pode parecer besteira, mas existe toda uma ciência por trás para criar um jogo bom como esse e que não se repete toda hora. Os controles da maioria dos arcades da época não eram muito responsivos por questões técnicas, mas o Street Fighter 2, a Capcom criou um sistema novo que detectava os comandos em uma velocidade absurda e possibilitou que os jogadores fizessem os tão famosos combos sem depender da sorte. Inclusive os combos meio que surgiu de uma forma de um bug dentro do Street Fighter, loucura, né? Além disso, o game também era muito bonito para sua época, com um nível de detalhes e de animação totalmente novo no gênero, era de cair o queixo. A Capcom sabia que tinha uma joia nas mãos, então o lançamento desse jogo simplesmente não tinha como dar errado, ou será que tinha? Pra falar a verdade, no início, as vendas do Street Fighter 2 foram bem baixas, e isso deixou os desenvolvedores de cabelo em pé. Ninguém tava jogando o modo player contra player do arcade, que era o principal ponto forte do jogo, e eles nem sabiam o porquê disso. O bom é que essa agonia durou bem pouco, porque assim que a notícia do multiplayer se espalhou, rapidamente Street Fighter 2 se tornou o arcade mais jogado do mundo, gerando uma verdadeira legião de fãs e até campeonatos de jogador contra jogador. Esse jogo não só levou o gênero dos jogos de luta pro mainstream, como também salvou os arcades da falência, já que nós estamos falando de 1991, o ano em que os consoles de mesa já estavam por todo canto. Então ele é muito importante para essa história aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa, lembra do Takashi Nishiyama? Aquele cara que fez o primeiro Street Fighter e tal? Então, depois de ser tesourado pela Capcom, ele foi trabalhar na SNK, onde lançou um sucessor espiritual do seu jogo anterior. Esse sucesso era nada menos do que o jogo Fatal Fury, um verdadeiro clássico que ajudou a consagrar os anos 90 com a década dos jogos de luta. Ainda no começo da década de 90, a gente pode citar vários jogos importantes, como Art of Fighting, Samurai Showdown, teve também o Eternal Champions e vários outros. Mas não tem como nenhum jogo conseguir competir com Street Fighter 2, que ainda vendia horrores por aí, especialmente depois do port pro Super Nintendo que chegou em 92. As coisas só começaram a mudar quando uma empresa chamada de Midway Games decidiu chutar o pau da barraca e lançar o jogo mais transgressor e brutal da época, o nosso querido Mortal Kombat. Quando a molecada viu aquela quantidade de sangue que voava pelas telas dos fatalities desse jogo, muitos migraram do Street Fighter 2 pra cá, e foi assim que surgiu a maior rivalidade de franquias de luta dos anos 90. De um lado a gente tinha a Capcom com Street Fighter, um jogo com sprites e animações lindas, com combos insanos e uma jogabilidade à beira da perfeição. Já do outro lado do ringue, a gente tinha a Midway Games com Mortal Kombat, um jogo que não trazia assim grandes inovações na jogabilidade, mas que tinha um visual matador graças aos seus sprites digitalizados de atores reais e sua direção de arte sombria e sangrenta. Essa disputa só teve um vencedor, que fomos, obviamente, nós jogadores, que ganhamos 2 baita games ali que fizeram história. Johnny Cage wins.
Mas apesar da fama dos jogos 2D ser enorme, esse foi um período em que as tecnologias evoluíram rápidos demais e às vezes tudo mudava em questão de 1 ou 2 anos, diferente de hoje em dia que as gerações duram até mais de 7 anos e a gente já nem vê tanta diferença assim de um jogo pro outro. A questão é que no meio dessa corrida tecnológica começaram a aparecer vários jogos em 3D no mercado e apesar de existirem outras tentativas, a primeira empresa a lançar um jogo de luta 3D realmente bom foi a Sega com o seu Virtua Fighter, que foi lançado em 93. Esse jogo não tinha lá um gameplay tão doido quanto os jogos de 2D da época e na verdade ele tinha até menos botões que a concorrência, mas ainda assim ele foi muito elogiado e influenciou muito nos outros jogos que vieram no futuro. Chegando agora em 1994, nesse ano a gente viu o nascimento de uma nova franquia com o lendário The King of Fighters 94, que introduziu as batalhas com equipes de 3 personagens e também conquistou um público fiel para ele. A soma de todos esses lançamentos faz com que a partir de 1995 aconteça uma certa virada na indústria, onde a Capcom perdeu muito espaço no mercado por causa do Street Fighter Alpha e X e não conseguiu bater Mortal Kombat em vendas na América, nem o Virtua Fighter no Japão. Nesse meio tempo também apareceram vários jogos legais como Samurai Shodown 2, Hellbolt Fatal Fury e a lendária franquia Tekken, que chegou de mansinho nos arcades com seus gráficos em 3D e personagens icônicos e explodiu de sucesso no PlayStation 1, se tornando o primeiro jogo da plataforma a vender mais de 1 milhão de unidades. A franquia Soul Calibur também nasceu ali por volta de 95 com o lançamento do aclamado Soul Edge, e os crossovers malucos que a gente conhece e ama tanto começaram por ali também, com o clássico X-Men vs Street Fighter. São muitos jogos fantásticos que surgiram nessa era, e não dá pra citar todos aqui, galera, mas o importante é entender que esse foi o auge dos jogos de luta clássico no mundo dos games. Chegando próximo dos anos 2000, lentamente o mercado de jogos de luta foi esfriando, outro gênero foi fazendo sucesso, nessa época aí RPG tava muito em alta, mas em 1999 a gente ainda teve um lançamento muito importante, que foi o primeiro Super Smash Bros, um jogo que juntava vários personagens icônicos da Nintendo pra cair na porrada em um estilo muito divertido e original, que deixava de lado as icônicas barrinhas de vida por um simples e divertido jogar o inimigo de um penhasco. É importante dizer que esse gênero de luta começou a esfriar justamente por ser extremamente técnico e complexo, o que afastou os jogadores casuais, e foi aí que o Super Smash Bros entrou focado novamente na diversão, e como resultado, vendeu feito água pelo mundo todo. Nesse ponto, a gente parou de ver grandes inovações no mercado de jogos de luta, meio que tudo já tinha sido inventado, mas isso não significa que eles pararam de receber bons títulos com gráficos melhores, controles melhores e vários outros aprimoramentos. Em 99 mesmo aconteceu também outro lendário crossover que foi SNK vs Capcom, onde as duas empresas rivais colaboraram para lançar um jogo muito louco. De 2000 até 2010, a gente teve também várias continuações de franquias clássicas e também jogos de lutas de animes excelentes, como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, vários jogos incríveis do Naruto aí, Ultimate Ninja 3, toda a franquia Ultimate, né? Toda a franquia Budokai também. Tivemos ali jogos de luta do Bleach, se eu não me engano até um jogo de luta do Zatch Bell. É uma loucura, mano. Qualquer anime que fazia sucesso ganhava um game ali, na maioria das vezes eram jogos de luta. Mas a verdade é que o gênero ficou bem distante do grande público durante esse tempo, só voltando para os holofotes com o ressurgimento da franquia Street Fighter em 2009 com o Street Fighter 4, que foi muito elogiado pela crítica e aqueceu todo o cenário de jogos de luta de novo. E eu também não posso esquecer de mencionar os Marvel vs Capcom da vida, que eram divertidos pra caramba também, né?
A única franquia que só cresceu nesse meio tempo aí foi o Smash Bros, que lançou sucesso atrás de sucesso e até hoje é um dos principais games da Nintendo. Pra vocês terem uma ideia, o último Super Smash Bros, o Ultimate, que foi lançado em 2018, conseguiu a façanha absurda de vender mais cópias que o lendário Street Fighter 2, se tornando o jogo de luta mais vendido de todos os tempos. É doideira, né, meus amigos? Mas nesse meio tempo ali também, em 2011, a gente teve o Mortal Kombat 9, que voltou a fazer muito sucesso, porque a Midway não tava conseguindo mais acertar os jogos de luta da franquia Mortal Kombat. Sempre lançava ali e tal, mas fazia um sucesso mediano. Mortal Kombat 9 meio que foi um reboot da série, né? Reconta a história novamente, introduz novos personagens, e aí Mortal Kombat, juntamente com Street Fighter 4, conseguiu novamente voltar aos holofotes também e continuando a franquia, né? E aí depois veio o Street Fighter 5, que também fez sucesso, e agora tem aí o surgimento do Street Fighter 6, que parece estar muito louco também. Tem notícias aí, rumores de um novo Mortal Kombat. E levando em consideração esse sucesso todo do Smash Bros, a gente não pode esquecer que é um fenômeno muito grande esse estilo de jogo aí, né? A gente teve o Doom lá no PlayStation 2, que tinha esse estilo do Smash. Tinha também o Jump Stars do Nintendo DS, que levava vários personagens de animes e era nessa pegada do Smash Bros. Temos também o Brawlhalla e o mais recente Multiversus, que é o novo jogo da Warner, que junta tudo quanto é tipo de personagem icônico da empresa pra cair na porrada sem dó e nem piedade, e tá fazendo um sucesso de lascar. Olha que curioso, o Multiversus é um jogo gratuito que saiu pra todas as plataformas e mesmo assim no seu lançamento ele foi o jogo mais vendido quando ele saiu. Como assim? Ele tem uma versão paga, tá ligado? Que você ganha alguns negocinhos ali e tal, e ele foi o jogo mais vendido naquele mês de lançamento. Doideira, né? Um jogo de graça, e provavelmente esse aí vai viver por muito tempo, e agora é a gente esperar quais outros jogos de luta vão chegar aí pra fazer história, né? E é claro, eu não consigo falar de todos os jogos de lutas importantes aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo ia virar um filme documentário. Mas comenta aí embaixo qual jogo de luta que é muito importante pra você, que ficou de fora desse vídeo aqui. Comenta aí. Se você gostou desse vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal e dá uma olhada aqui, ó, que a gente tem a evolução do Street Fighter e a evolução do Mortal Kombat também. Você vai curtir. Eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.